Sejam bem-vindos ao podcast Conversas que Transformam. Olá a todos. Hoje, a gente vai conversar sobre um aspecto da recuperação que, olha, muitas vezes surpreende as pessoas. A sobriedade e o caos emocional que pode surgir logo que o uso da substância é interrompido. Exato. É um ponto que gera muita confusão. Muitos acreditam que o maior desafio é parar de usar, mas na verdade o que vem depois. Lidar com as emoções que emergem, isso sim pode ser a parte mais intensa do processo. Sem dúvida, tem uma frase que resume bem a nossa conversa de hoje. Parar de usar a substância é um ato de coragem. Permanecer firme diante das próprias emoções é um ato de reconstrução. É sobre isso que vamos falar. Então, para começar, o que exatamente é essa tal de abstinência emocional? Bom, a abstinência emocional é, basicamente, o conjunto de reações internas que surgem depois que a pessoa para o consumo. Não é o tremor físico ou a sudorese. É o que acontece por dentro. E que reações são essas? Acho que vale a pena listar algumas, né? Com certeza. A gente vê muito uma ansiedade que parece vir do nada, uma irritabilidade muito grande. Sim, qualquer coisinha vira um estopim. Exato. E também aquela sensação de vazio, uma tristeza profunda e muitas vezes a culpa, que vem com tudo. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. O surgimento dessas emoções não significa fracasso. Não mesmo. De forma alguma. Não é uma regressão. Pelo contrário. É um sinal de que o organismo, e principalmente a mente, estão se reorganizando sem a substância. Gosto de uma imagem que ajuda a entender isso. Imagina que por anos uma porta foi mantida fechada à força, sabe? Com muita pressão. No momento em que você solta essa porta, tudo que estava guardado ali atrás vem para fora de uma vez. É uma ótima analogia. É um processo de reorganização, não de descontrole. É a casa sendo arrumada. Perfeito. E isso nos leva a uma outra questão. Por que essa porta precisava ser mantida fechada com tanta força? Ou seja, por que a substância se torna esse regulador emocional tão poderoso? Pois é. Tem uma frase muito forte que diz: a substância não era apenas consumo, era uma forma de lidar com o que doía. Exatamente aí que está o cerne da questão. Para muitas pessoas, o uso se torna a principal e às vezes a única estratégia de enfrentamento. Sim, se a gente pensar na ansiedade, por exemplo. Aquele nó na garganta, a mente acelerada. A substância oferece um alívio quase que instantâneo, né? Imediato. É um alívio temporário, claro, mas que mascara sentimentos muito difíceis. E não só a ansiedade, falamos também de traumas, de conflitos não resolvidos. Sim, dores muito antigas. A substância acaba funcionando como um silenciador emocional. Ela abafa essas dores que a pessoa não sabe ou não consegue enfrentar de outra forma. E o cérebro, que é uma máquina de aprender, registra esse padrão. Ele não faz um julgamento moral. Não, ele é prático. Ele só entende. Senti desconforto, fiz X, o desconforto diminuiu. E esse ciclo se fortalece a cada repetição. Vira um caminho neural quase automático. Sim. Quase um reflexo. O que nos leva ao ponto principal. Por que o sofrimento parece aumentar depois que a pessoa para de usar? É o paradoxo que a gente falou no início. E a resposta é direta. Sem a anestesia, a realidade emocional aparece com força total. E isso acontece por motivos fisiológicos e também psicológicos. Vamos começar pela parte do cérebro, a fisiologia. O sistema de recompensa fica completamente desregulado. Durante o uso, ele foi, inundado por estímulos muito intensos, né? Intensíssimos. Agora, sem a substância, ele fica meio perdido. O resultado prático disso é uma desmotivação, uma apatia. Aquele vazio que a gente mencionou. Isso. Atividades que antes davam prazer, como ouvir música, encontrar um amigo, de repente parecem sem graça, sem cor. O cérebro está esperando um estímulo gigante que não vem mais. Então, um estímulo normal mal faz cócegas. Exatamente essa sensação. E junto com isso, vem a parte psicológica. O retorno das emoções que foram reprimidas. A barragem que se rompe. Tudo aquilo que foi empurrado para debaixo do tapete por meses ou até anos, vem à tona. E não vem de forma organizada, né? De jeito nenhum. Vem tudo de uma vez, uma massa confusa de sentimentos. A pessoa sente raiva, medo, tristeza, culpa, tudo ao mesmo tempo. E isso cria um conflito interno gigantesco. A mente quer escapar desse desconforto. E a única forma que ela conhecia de fazer isso era usando a substância. Então, é uma luta constante entre o desejo de fugir da dor e a decisão de se manter firme. Por isso é tão importante validar essa experiência. Você não está regredindo, você está sentindo o que antes estava anestesiado. Essa frase é a chave. Não é um passo para trás. É, na verdade, o começo da cura de verdade. Mas todo esse caos, claro, aumenta muito o risco de recaída, né? Esse é um dos períodos mais vulneráveis. Sem dúvida. E é importante entender uma coisa sobre a recaída. A recaída raramente acontece pela substância em si. Acontece pela dificuldade de lidar com o que se sente. A pessoa não busca a droga, ela busca o alívio que a droga trazia. Busca por uma solução rápida para uma dor que parece insuportável naquele momento.
E quais são os gatilhos mais comuns nesse período? Bom, o primeiro é essa memória do cérebro que já falamos, associando desconforto ao alívio rápido. É um caminho conhecido. Quase um instinto. Exato. Outro gatilho muito sutil é a mente que começa a idealizar o passado. Ah, sim. A pessoa esquece as consequências negativas e só lembra daquela primeira sensação de alívio. Exatamente. A memória se torna seletiva no meio do sofrimento. E o terceiro, talvez o mais perigoso, é o isolamento. Achar que tem que passar por isso sozinho. E a vergonha, o medo de ser um fardo, isso faz a pessoa se fechar. E no silêncio, a voz da dependência fala mais alto. Certo. Então, o cenário é esse. Como a gente sai dele? Se não é só sobre parar de usar, a recuperação é sobre o quê? É sobre aprender a sentir sem fugir. A recuperação é construir uma nova base, uma nova estrutura emocional. Exercícios físicos são fundamentais. Ter uma rotina bem estruturada, que dá uma sensação de controle e segurança, O acompanhamento terapêutico, imagino. indispensável. E também práticas de autocuidado, meditação, qualquer coisa que ajude a pessoa a se conectar consigo mesma de forma saudável. Certo. E o terceiro pilar? É a reconstrução da identidade. Por muito tempo, a vida da pessoa girou em torno do uso. Tudo era sobre isso. E quando isso acaba, fica um vazio. Quem sou eu agora? A recuperação é um processo de se redescobrir. Deixar de se definir pelo uso e passar a se reconhecer por novos valores, novos objetivos. Um novo propósito de vida mesmo. Entendi. Então, pra gente ir amarrando as ideias, o desconforto emocional não é só normal. Ele é uma parte natural e esperada do processo de recuperação. É um bom sinal, de certa forma. É um ótimo sinal. É sinal de que a vida está voltando a pulsar. E tem uma mensagem final que eu acho muito poderosa. O desconforto que surge após parar não é um sinal de fraqueza. É o início da verdadeira recuperação. Perfeito. Se a gente pudesse deixar 3 pensamentos finais para quem nos ouve, o primeiro seria: entenda que esse desconforto faz parte da sua reorganização interna. É o corpo e a mente se curando. O segundo, busque suporte. Profissional, social, grupos de apoio. Ninguém precisa passar por isso sozinho. E o terceiro: construa, dia após dia, com paciência, novas formas de lidar com suas emoções. É um aprendizado constante. Se esse conteúdo faz sentido para você, continue acompanhando nossos episódios. Obrigado por estar conosco. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, mande para alguém que precisa e deixe seu comentário.